lá, Padre Fábio. Celebramos hoje a Ascensão do Senhor. Essa festa, geralmente no calendário litúrgico, ocorre na quinta-feira, mas como não é feriado e para que o maior número de pessoas estejam imbuídas desta verdade da fé, é sempre celebrado então um domingo este antes da solenidade de Pentecostes, com a qual nós iremos concluir o tempo pascal, que será no próximo domingo, a também conhecida festa do Divino. A festa da Ascensão do Senhor tem uma importância imensíssima, porque revela a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus para com o Filho Jesus, que veio, tornou-se igual a nós em tudo menos no pecado, viveu entre nós, viveu no escondimento de Nazaré, começou a sua vida pública, enfrentou os embates do cotidiano, viveu com nós a paixão, a morte, mas Deus fiel o ressuscitou e o fez voltar ao convívio da Trindade. Para quê? Para que na comunhão com o Pai procedesse o Espírito Santo. Será Ele, o Espírito Santo, quem nos ajudará a recordar a boa nova. O que significa isso? Significa trazer de novo e sempre ao coração a mensagem do Senhor. E qual é a mensagem? Que Ele veio, sofreu, ressuscitou e no seu nome foram anunciados a conversão, o perdão dos pecados a todas as nações.
para você uma vocação e Ele age com paciência contigo, comigo, conosco. E Ele não só age com paciência no sentido de ficar esperando, não. Ele nos oferece os elementos necessários para que nós possamos buscar as coisas do alto. E aí, uma imagem icônica, diríamos assim, de Santa Clara de Assis, quando ela diz: não podemos perder de vista o ponto de partida. E o Catecismo abre o seu texto de 4 partes dizendo isso: de Deus viemos e para Ele voltaremos. Ou seja, nós temos saudade de Deus, mas no fundo é Deus com saudade de nós. Assim sendo, irmãos e irmãs, a ascensão do Senhor significa que aquela humanidade que outrora havia sido expulsa, agora é reingressada no paraíso. Olha que lindo! E ele, São Paulo diz primícias, ele foi primeiro para dizer a nós: olha, o nosso caminho também é a vida em Deus, é o paraíso. Obviamente que a experiência do túmulo frio, escuro, é muito impactante, doído, em especial quando são os nossos. E, por força da nossa natureza, imaginamos às vezes que aquele é o nosso fim. Mas diz o texto de Lucas, também o Atos dos Apóstolos, que nosso Senhor, depois de ressuscitar, ele apareceu aos seus pelos 40 dias. Para quê? Para que a luz da fé, frente à morte, fosse agora reacendida, tornasse acesa novamente. Assim é a nossa vida, dia após dia, domingo após domingo. Vamos em Deus reacendendo a nossa fé, crendo no braço forte de Deus e entendendo que devemos buscar as coisas do alto. Mas o paraíso não é um lugar, embora comumente isso nos é apresentado também. Tem um pecado aqui em apresentar isso. Inclusive, se o paraíso fosse um lugar, eu já saberia onde ele seria interessante. Meu corpo lindo, cheiroso, inteligente e acolhedor. Deus só deu uma desmedidazinha do calor, mas tudo bem, a gente suporta, né? Mas se o lugar existisse, seria aqui. Mas não é aqui, não é em Nova Delhi, não é em Pequim, é no seu coração. Paraíso é a sua comunhão com Deus, é a nossa comunhão com Ele. Por isso que o paraíso não pode ser entendido como uma realidade a ser vivida e conquistada para além da morte, não. À medida em que crescemos, à medida em que evoluímos, à medida em que amadurecemos, o paraíso já está acontecendo. E o paraíso também se dá diante das tribulações, sobretudo quando nós perseveramos em oração, segurando nas mãos de Deus, levantando diante das quedas, renovando a certeza de que o milagre pode acontecer. Isso já é paraíso. Deus é conosco, Ele é fiel. Precisamos confiar, mas não é fácil. Não é fácil. Porque Satanás, ele age justamente aí, diante das dificuldades da vida, diante dos atropelos, diante das situações adversas. Ele tende a nos levar a dizer: ah, Deus se esqueceu de mim, Deus realmente está me castigando, Deus não me ama. E essas frustrações, esses desencontros, eles podem nos levar ao distanciamento do Senhor. Eles podem anular a conquista do paraíso entre nós. Na década de 60, 70, 80, 90, já quase no início do ano 2000, vendia-se muito um Deus da prosperidade. O que aconteceu? Um discurso vazio que deu em que nada. Tudo aquilo que midiaticamente
Isso é outra artileza de Satanás. Por quê? Ele nos quer sozinhos, isolados, no nosso individualismo, para nos aborrenhar, para nos destruir. E olha que interessante, o mundo animal, dos ditos animais irracionais, quando pressentem os planos, pressentem a algum predador, o que eles fazem? Os mais velhos ficam em torno dos mais jovens para protegê-lo do perigo. Nós ficamos muitas vezes isolados, fechados em nós mesmos. E o que tende a acontecer? Sozinhos, presas fáceis para tantas situações que querem nos roubar de nós. Não perder de vista o ponto de partida. De Deus viemos, para Ele devemos voltar. E nesse ínterim, essa experiência é na comunidade. O padre, mas tem fulano que fica me olhando assim de travessa, né? O padre, tem fulano que diz isso. Onde que não tem? Me deu endereço que eu vou correr. Onde houver homem e mulher, haverá o que? Desgraça, mas também haverá graça. Para tanto, precisamos tornar-nos pacientes. Concluo lembrando algo que eu já disse, mas isso me impactou tanto que eu gosto de repetir. Inclusive eu disse ontem, em Sociologia, o grupo de canto estava de um lado, o povo estava cantando de outro, e aquilo me deixou tão angustiado que eu levantei da cadeira presidencial para xingar. Acreditem em mim, acreditem. Como vocês me ouvem, eu ouvi. Ora, se eu tenho paciência contigo, por que você não tem paciência com o meu povo? Deus tem paciência comigo. Eu tenho que ter paciência também com os irmãos e irmãs, e paciência com as chamadas demoras de Deus. Mas paciência com todas as outras virtudes é um exercício. Queridos irmãos e irmãs, somos todos chamados a nos tornar testemunhas de Cristo. Se cairmos, levantemos. O Senhor estende a mão, que Ele é fiel. E acredite, Deus não desistiu de você. Ele te ama. Ele te ama. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos juntos professar a nossa fé como símbolo e sendo constantinopolitano, no número 13 do seu livro. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. E um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Filho de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Dele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, nossa salvação desceu dos céus. Discípulo do Espírito Santo, o Senhor da Virgem Maria se fez homem, e por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentada à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Filho do Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho,
Amém. Irmãs e irmãos, invoquemos a Cristo que em sua glória à direita do Pai intercede por nós. Nossa resposta comunitária, Cristo, nossa Páscoa, nós vos rogamos. Cristo, vossa Páscoa, nós vos rogamos. Conduzi a vossa igreja peregrina neste mundo, para que ela seja
atendeu os pedidos da vossa igreja, vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. Amém.